Olá pessoal, beleza? Vamos aqui dar continuidade, né? Isso é o nosso curso de raciocínio lógico. E nós paramos numa situação bem interessante, que é uma sentença aberta, não é isso? Quando nós temos a oportunidade de interpretar o conteúdo e nós temos ali um paradoxo. Então vem cá comigo, outra questãozinha aqui, ó. Fala bem assim, ó. Na lista de frases a seguir, é exatamente duas proposições. Vamos aqui por baixo primeiro. Quantos são os conselheiros do TCE Acre? Né? Nós temos aqui uma proposição, melhor, não, nós temos aqui uma sentença, né, aberta, não uma proposição, jamais. Correto? Porque é uma sentença aberta, não pode ser proposição. É sentença? É. Mas por ser uma frase interrogativa, nós temos uma sentença aberta. É proposição? Jamais. Então, sentença aberta. Frases interrogativas, imperativas, exclamativas, né, lógico, sem contexto, sem nada a ser analisado, são sentenças abertas. O Tribunal do Acre, né, com o Estado do Acre, tem como função fiscalizar o orçamento do Estado do Acre. Aí tudo bem. Nós temos aqui uma proposição? Temos. Pode ser valorado? Pode. É isso? Então é uma proposição. Achamos já uma. E agora, Josimar, esta frase é falsa. Esta frase é falsa. Tá falando de quem? Tá falando dela mesma. Esta frase, não essa, mas esta. Esta frase é falsa. Correto? Então, quando eu tenho esta frase é falsa, o que eu posso falar, Josimar? Eu tenho um paradoxo. Não estou dizendo que todo paradoxo venha a ser uma sentença aberta, não. Nessa situação, ela vai ser uma sentença aberta. Por quê? Conforme o exemplo anterior que nós fizemos. Correto? Porque olha só, esta frase é falsa. Se isso aqui for verdadeiro, o que foi verdadeiro que eu falei? Foi verdadeiro que eu falei que esta frase ela é falsa. Então, se é verdade o que eu falei e o que eu falei é dizer que eu sou falso, digamos assim, então ela vira uma mentira. Mas, Josimar, se esta frase é falsa, isso é falso, a mentira da mentira volta para uma verdade. E assim, novamente, mentira. Ou seja, nós não temos como valorar esse pensamento. Você entendeu? Você entendeu. Entender só significa que é uma sentença, correto? Ter sentido completo é dizer que é sentença. Agora, essa sentença, Josimar, se ela puder ser valorada, aí tudo bem. Verdadeira ou falsa? Chama-se proposição. Sentença fechada. Mas essa frase é falsa. Quando eu penso que vai ser verdade, vira mentira. Quando eu penso que é mentira, volta para a verdade e assim por diante, aí não tem como. Então, nós temos aqui uma sentença aberta. Beleza? Uma sentença aberta. Então, quando o item diz para mim que nós temos exatamente duas proposições, nós temos apenas uma proposição. Porque, na verdade, eu tenho uma sentença aberta, outra sentença aberta e apenas uma proposição. Então, o item está errado. Beleza? Bem, como é que nós podemos colocar um exemplo? Mas eu queria, poxa, tá um pouquinho assim a minha cabeça ainda, tal, acho um pouco complexo. Vamos fazer uma questão aqui muito legal agora. Beleza? Uma questão muito legal mesmo, que é uma aplicação, vou chamar de desafio, né? VUNESP, Polícia Civil do Estado de São Paulo, 2013. Né? Não sei se foi para perito, para escrivão, ou para delegado da Polícia Civil de São Paulo. Mas essa questão foi maravilhosa. E ela vai mostrar perfeitamente aquilo que eu ensinei para você agora. Vamos comigo? Vem cá, aqui no tablet. Fala bem assim, ó. Em um reino distante, um homem cometeu um crime e foi condenado à forca. Para que a sentença fosse executada, o rei mandou que construíssem duas forcas e determinou que fossem denominadas de forca da verdade e forca da mentira. Então nós temos duas forcas apenas, a da verdade e a da mentira. Além disso, ordenou que na hora da execução o prisioneiro deveria proferir uma sentença assertiva qualquer. Se a sentença fosse verdadeira, ele deveria ser enforcado na forca da verdade. Se por outro lado a sentença fosse falsa, ele deveria ser enforcado na forca da mentira.
Assim, no momento da execução, foi solicitado que o prisioneiro proferisse a sua asserção. Ao fazer isso, o carrasco ficou completamente sem saber o que fazer. E a execução foi cancelada. Assinale qual das alternativas representa a asserção que o prisioneiro teria proferido. Então pensa comigo uma coisa, vem cá. São duas forcas. Forca da verdade, forca da mentira. Se aquilo que ele falar for verdadeiro, tu vai morrer aqui, cara. Mas aquilo que tu falar for mentiroso, for mentira, tu vai morrer aqui. Se for verdade, morre na forca da verdade. Se for mentira, morre na forca da mentira. O carrasco pegou o prisioneiro e falou: prisioneiro, pode falar sua asserção aí, sua declaração. E ele falou. E o texto fala o seguinte, que a execução foi cancelada, porque o carrasco ficou completamente sem saber o que fazer. O que foi que esse prisioneiro fez? Vamos lá comigo? Olha que interessante. Vamos pensar assim, ó. Aqui eu tenho a forca da verdade. Tá ele aqui, se ele for morrer aqui. Ou se ele for morrer aqui, forca da mentira. Uma coisa eu sei, Josimar. Aquilo que ele falar, e você vai observar que nas próprias alternativas, né? Nós temos aqui, ó, as aspas, Josimar. Poxa, então quer dizer que está me dando a oportunidade de interpretar o conteúdo da informação. Sim, beleza? Então eu vou perceber o seguinte. Eu vou ler, e se aquilo que eu ler, né, aquela alternativa que eu ler agora, se ela for verdadeira ou se ela for falsa, esse cara vai morrer. Correto? Por exemplo, ó, está chovendo. Está chovendo forte, né, melhor. Está chovendo forte. Está chovendo forte. Esse pensamento eu tenho certeza de uma coisa. Ou ele é verdadeiro ou ele é falso. Concorda comigo? Nessa primeira situação, está chovendo forte. Esse pensamento pode ser verdadeiro? Pode. Esse pensamento pode ser falso? Também pode. Esse cara vai morrer? Vai. Esse prisioneiro vai ser executado? Vai. Em qual forca? Não sei. Porque nessa frase aí, correto? Nessa afirmativa, nessa sentença, isso pode ser tanto verdadeiro quanto falso. Então, que ele morre, ele morre. Mas uma coisa eu sei, eu não sei qual das forcas que ele vai morrer. Porque vai depender do momento lá. Se está ou não está chovendo forte. Então, esse pensamento, ele pode ser tanto verdadeiro quanto falso, dependendo da situação. Não os dois ao mesmo tempo, princípio da não contradição. Mas vai ser um ou vai ser o outro. Mas que ele morre, ele morre. E nesse momento aqui eu não sei em quais das forcas que ele vai morrer. Mas que ele vai ser executado, ele vai. Então, Josmar, esse prisioneiro não falou isso. Porque se ele falasse aqui, o carrasco iria, né, executá-lo. Letra B. Olha só. Vamos para as outras letras primeiro, para poder deixar mais para no final, para ficar mais emocionante. Letra C. A soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Desculpa, falei internos, né? A soma dos ângulos, tá implícito que é internos, tá bom? A soma dos ângulos de um triângulo é 180 graus. Na geometria isso é verdadeiro, concorda comigo? Nós temos que esse pensamento ele é verdadeiro, porque realmente a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180 graus. Então, nessa letra C, o prisioneiro não falou ela. Por quê? Porque se ele falou, ele seria executado. E nesse caso aqui agora, nós saberíamos que seria na forca da verdade. Beleza? Perfeito? Então, além de nós sabermos que ele seria executado, eu quero ir um pouquinho a mais com vocês aqui nessa questão. Eu quero determinar em qual das forcas que ele vai morrer, que ele vai ser executado. Então, na letra C, ele vai ser executado. Então, ele não falou a letra C. Correto? Porque se ele falasse, seria executado na forca da verdade. Letra D. 2 mais 2 é igual a 5. 2 mais 2 é igual a 5. Josmar, nós sabemos que isso é uma mentira, né? Porque 2 mais 2 é igual a 4. Então, isso aqui é falso. E nós sabemos que se esse prisioneiro falar essa assertiva, né? Que essa proposição, porque pode ser valorada,
ele vai ser executado. E na forca da mentira. Correto? Então, uma coisa nós já sabemos. A letra a letra C e a letra D, esse prisioneiro não falou. Porque se ele falasse, ele seria executado. Aí sobra pra gente duas letras bem interessantes. O carrasco não vai me executar. Serei enforcado na forca da mentira. Qual dessas duas esse prisioneiro falou para que a execução, né, fosse cancelada lá no momento? Vamos à letra B primeiro. Olha só. O carrasco não vai me executar. Aí eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou testar um e testar outro. Eu vou testar o seguinte, será que ela pode ser verdadeira ou será que ela pode ser falsa? Vamos pensar assim? Vamos pensar comigo? Olha só. O carrasco não vai me executar. Se for verdade, ó, o carrasco não vai me executar. O carrasco não vai me executar. Se esse pensamento for verdadeiro, realmente o carrasco não vai executar. Ó, o carrasco não vai me executar. Se for verdade, o carrasco não vai me executar. Mas observa um detalhe. E se esse pensamento, por exemplo, por acaso, quer dizer, for falso? E se ele for falso, Josmar? O carrasco não vai me executar. Se isso for uma mentira, olha que questão interessante, ó. Vou pegar comigo aqui na tela. O carrasco não vai me executar. Se isso for verdade, realmente ele não vai executar. Mas calma lá. Esse pensamento também pode ser falso. Assim como a letra A está chovendo, pode ser verdade, pode ser mentira. Correto? Então, olha só, o carrasco não vai me executar. Se isso for verdade, realmente o carrasco não vai executar. Beleza? Porque é verdade o que ele falou. Mas observa aqui. O carrasco não vai me executar. Se isso for mentira, o que foi mentira o que eu disse? Olha, é mentira o que você disse, prisioneiro. Você falou que o carrasco não vai te executar. Isso é mentira. A mentira da mentira vira uma verdade. O carrasco vai te executar e vai te executar na forca da mentira. Ou seja, esse pensamento, se ele for verdade, tudo bem. Mas esse pensamento pode ser falso. Então o prisioneiro não foi bobo. Porque se ele falasse isso aqui, ele só não seria executado se fosse verdade. Mas ele pensou bem assim, poxa, mas se eu falar isso aqui for mentira, eu vou morrer. Eu vou ser executado. Porque o carrasco não vai me executar. É mentira. A mentira da mentira vira uma verdade. Tu vai ser executado, irmão. Aonde? Na forca da mentira, tu morre bem aqui. Então, com certeza, ele não falou isso aqui. Porque não pode ser verdadeiro, mas pode ser falso. Beleza? Olha a VUNESP aí, questão inteligentíssima. Adorei essa questão. Então, esse pensamento, essa letra B, ela pode ser falsa. Então, por isso que o prisioneiro não falou a letra B. Porque se ele falasse a letra B, ele seria executado na forca da mentira. Porque o carrasco não vai me executar. Se for falso, a mentira vira uma verdade. Beleza. Só sobrou a letra E. Vamos analisar a letra E. Serei enforcado na forca da mentira. Poxa, a pessoa até assusta, né? Como é que o cara vai falar que vai ser executado na forca da mentira? É maluco, é? É nada. Ele é muito esperto. Olha o que ele pensou. Vem cá. Mesmo raciocínio. Vou verificar se pode ser verdadeiro ou vou verificar se pode ser falso. A letra A pode ser tanto um quanto o outro que ele morre. A letra B ele morre se for falso. A letra C ele morre porque é verdade. A letra D morre porque ele é falso. E a letra E? Será que pode ser verdade ou pode ser falso? Vem comigo? Vamos testar primeiro se pode ser verdadeiro. Olha que interessante, ó. Serei enforcado na forca da mentira. Vem comigo. Serei enforcado na forca da mentira. Se for verdade o que ele falou, o carrasco vai pensar bem assim, serei enforcado na forca da mentira. Se for verdade o que ele falou,
ele tinha que ir morrer na forca da verdade. Mas fala bem assim, o prisioneiro, opa, peraí, ô Carrasco, peraí, cara. Foi verdade que eu falei, cara. O que foi verdade que você falou? Que eu vou morrer na forca da mentira. Mas se é verdade o que ele falou, ele tinha que ir para a forca da verdade. Mas o que foi verdade que ele falou? Que ia morrer na forca da mentira. E tem como esse cara ir ao mesmo tempo para a forca da verdade e para a forca da mentira? Não tem como. Como é que ele vai levar para duas forcas ao mesmo tempo? É impossível. Então, se esse pensamento aqui for verdadeiro, ele tem que morrer na forca da verdade. Mas o que foi verdade que ele falou? Que ele ia para a forca da mentira. Tem como ir, Josimar, para a forca da verdade e para a forca da mentira? Não tem como. Então isso que não pode ser verdadeiro. Então, verdade, não tem como ser. Mas será que pode ser mentira, Josimar? Vamos lá comigo. Serei enforcado na forca da mentira. É mentira. Se é mentira o que você falou, eu vou te levar para a forca da mentira. Mas é mentira o que eu falei. O que foi mentira que eu falei? Que eu vou morrer na forca da mentira. Logo tem que morrer na forca da verdade. Então como é que ele morre na forca da verdade e tem que ir para a forca da mentira? Tem como ir para duas forcas ao mesmo tempo? Não tem como. Então isso que também não pode ser mentira. Vamos de novo. Será que pode ser mentira? Se essa frase for mentirosa, tem que ir para a forca da mentira. Mas o que foi mentira que eu falei? Que eu iria morrer na forca da mentira. A mentira vira uma verdade. Tem que ir para a forca da verdade, tem que ir para a forca da mentira. Como é que vai para as duas forcas ao mesmo tempo? Não tem como, Josmar. Então, esse pensamento, papai, não é nem verdade e nem mentira. Ele é uma sentença aberta. Letrei a nossa resposta. Beleza, gente? E assim eu quero fazer com vocês o nosso curso. A cada momento, fazer um desafio para que você fique totalmente capacitado, competitivo e saia de verdade na frente da concorrência. Beleza? Aqui nosso curso não vai ser curso para... não, é de verdade. Quero sim fazer as melhores questões com o nosso material complementar também. Tá bom? Então tem que estudar, se dedicar para fazer só uma vez. Faz só uma vez com o curso de raciocínio lógico e pronto, acabou. Beleza? Essa é a nossa jogada aqui, Isma. Eu quero fazer e quero passar. Vem de novo em outro curso, para outro concurso mais pesado, mais difícil. Beleza? Então aqui, ó, nosso desafio. Tá bom? E agora, você tá craque, sentença aberta, sentença fechada, proposição, tudo isso aí. Agora vamos fazer o seguinte, vem cá comigo. Então olha só, momento de aprofundamento, beleza? Então fala assim, ó. Questão número 1, né? Fala assim, ó. Considerando os símbolos normalmente usados para representar os conectivos lógicos, iremos aprender daqui a pouco isso, tá bom? Julgue o item seguinte, relativos à lógica proposicional e à lógica de argumentação. Nesse sentido, considere ainda que as proposições lógicas simples sejam representadas por letras maiúsculas. Ok. Fala bem assim, ó. A sentença, vamos lá comigo, ó. A sentença, a fiscalização federal é imprescindível para manter a qualidade tanto dos alimentos quanto dos medicamentos que a população consome. É uma proposição composta. Eu quero que você perceba o seguinte, tá ok? É importante nós sabermos que é uma proposição simples e composta? Com certeza, são provas atuais. Eu quero que você perceba o seguinte, como é que eu posso ter uma tranquilidade maior em definir o que é uma proposição simples ou proposição composta? A quantidade de pensamentos. O que é uma sentença? É formado o quê? Por um sujeito e um predicado. Tem que ter um verbo. Então, eu pensar o seguinte, para facilitar, mas quando eu perceber que tem apenas um verbo, é porque eu tenho um sujeito e um predicado, eu tenho uma sentença, uma proposição. Proposição simples. Correto? Se eu tenho mais de um verbo, é porque eu vou ter um sujeito e um predicado, outro verbo. Então, proposição composta. Beleza? Então, quando eu falo bem assim, ó, a fiscalização federal ela é imprescindível para quê? Para manter tudo isso aqui. Então, eu tenho apenas um verbo principal aqui, ó, que é o verbo, né? Verbo ser. Ou seja, então, a fiscalização federal é imprescindível para manter a qualidade tanto dos alimentos quanto dos medicamentos que a população consome. É uma proposição composta? Não é, é uma proposição simples. Tem apenas um pensamento, um sujeito, um predicado e um verbo. Beleza? Vem cá comigo. Então, olha só. Então, o primeiro item está errado. Beleza? Não é composta, é simples. Vamos lá. Com relação à lógica proposicional, o item subsequente.
Na lógica proposicional, a oração. Antônio fuma 10 cigarros por dia. Antônio fuma 10 cigarros por dia. Logo, beleza? Logo, deixa aqui uma observaçãozinha. A probabilidade de ele sofrer um infarto é 3 vezes maior que a de Pedro, que não é fumante. Representa uma proposição composta. Com certeza, nós temos dois pensamentos aqui, ó. Antônio fuma 10 cigarros por dia. E o quê? A probabilidade dele sofrer um infarto é 3 vezes maior que a de Pedro, que não é fumante. Beleza? E depois você vai ver comigo mais à frente, você vai perceber comigo mais à frente que esse termo logo, ele dá a ideia de que, Osmar? De se, então. Beleza? Mais à frente, mas eu tenho aqui dois pensamentos. Então eu tenho um pensamento aqui e nós temos outro pensamento. E essa observaçãozinha aqui, ó, é porque na verdade, como é muito início aqui ainda, né? Você vai perceber que mais lá na frente, como vai facilitar, tá bom? Mas esse logo aqui você vai aprender, muitos já sabem com certeza. Mas quem não sabe, não se preocupe, vai aprender comigo. Da ideia de sim, então. E o sim, então é o que, Osmar? Logo, assim, portanto, então, beleza? Vai estar o quê? Um conectivo, é um operador lógico que opera o quê? Proposições simples. Daqui a pouquinho, na próxima aula, tá? Então, eu posso perceber isso também. Então, nós temos aqui uma proposição composta? Temos sim, beleza? E esse item ele está correto. Beleza? Vamos lá. Questão 3. Julgue o item a seguir relativo ao raciocínio lógico de operações em conjuntos. Tá bom. A sentença, olha só. Bruna, acesse a internet e verifique a data da aposentadoria do senhor Carlos. É uma proposição composta, ó, porque olha só. Tem esse E aqui, tudo bem, tudo bem. É uma proposição composta que pode ser escrita na forma P e Q. Beleza? Olha só. Eu quero mostrar para você o seguinte. Logo, depois vamos ver que esses símbolos aqui. Mas, nesse caso, gente, isso é uma proposição, meu Deus. Bruna, acesse a internet. É uma frase o quê? Imperativa. Verifique a data da aposentadoria do senhor Carlos. Frase exclamativa também. Então, ou seja, nós não temos aqui duas proposições simples que formam proposição composta. Isso aqui nem proposição é, porque é uma frase imperativa. Beleza? E depois nós temos uma frase que é também aqui, ó, exclamativa. Então, é uma proposição composta? Jamais, nem proposição é. Então, o item está totalmente errado, beleza? Então, prestar atenção que frases imperativas, exclamativas quando não há contexto, né? Frases interrogativas não são proposições, são sentenças abertas. Então aqui nem proposição é e muito menos composta. Tá ok? Então o item está erradíssimo. Prestar atenção e ficar esperto nisso. Ó, Bruna, um vocativo. Acesse a internet. Já sei que é uma sentença aberta. Tá bom? Então o item 3 está errado. Item 4. Considerando as proposições lógicas, né, que as proposições lógicas sejam representadas por letras maiúsculas e utilizando os conectivos lógicos usuais, julgo o item a seguir a respeito de lógica proposicional. Beleza. Aí fala assim, ó, a sentença. A vida é curta e a morte é certa. Josmar, gostei, ó. Nós temos um pensamento, um sujeito e um predicado, nós temos um verbo também. A morte é certa, um sujeito e um predicado e um verbo também. Beleza? E depois, mais na frente, na nossa próxima aula, tá bom? A gente vai aprender que esse E, ele é chamado de conjunção, podem ficar tranquilos, beleza? Então temos aqui uma proposição composta. Assim, ó, pode ser simbolicamente representada pela expressão lógica P e Q que nós vamos aprender, que é uma proposição composta em que P e Q são proposições adequadamente escolhidas. Perfeito. Nós temos aí sim uma proposição composta e o item está certíssimo. Tá bom? Assim, gente, quando você vê aqui, mas você não ensinou esse ainda, esse... Não, calma, é porque, na verdade, esse assunto aqui é um assunto que é o início. E muitas vezes ele vem junto com outros assuntos já um pouquinho aprofundados, mas é isso aqui mesmo, tá bom? Mais na frente vai ver quem é o E, que é a conjunção, que pode ser o mas, que pode comutar. Vem muita coisa pela frente ainda, tá bom?
Beleza? Mas o meu objetivo aqui é o quê, Josmar? Não é você reconhecer os símbolos ainda. É você fazer o quê? Identificar se é uma proposição, ou se é uma sentença aberta, se ela é composta ou se ela é simples. Esse é o meu objetivo por enquanto. Depois a questão da linguagem formal, vamos chegar mais na frente, tá bom? Que é a nossa próxima aula, onde a gente vai aprender a ler e escrever perfeitamente. Tá bom? Então, nesse instante é saber definir. É simples? É composta? Josmar, nem proposição é sentença aberta. Então vem comigo. Questão 5. Considerando que as proposições lógicas sejam representadas por letras maiúsculas e utilizando os conectivos lógicos usuais, iremos aprender, julgo o item a seguir a respeito de lógica proposicional. Vamos lá. Questão 5. A sentença. Somente por meio da educação pode crescer, amadurecer e desenvolver um sentimento de cidadania. Então, o que eu quero de você é o seguinte. Somente por meio da educação o homem pode crescer, amadurecer e desenvolver um sentimento de cidadania. Nós temos quantos pensamentos aí, Josmar? A questão está dizendo que é uma proposição composta. Ela é uma proposição composta ou uma proposição simples? Beleza? Nós temos quantos pensamentos? Nós temos apenas um pensamento. O homem, por meio da educação, ele pode fazer tudo isso aqui. Então nós temos apenas um pensamento. Somente por meio da educação. O homem pode aí crescer, amadurecer e tá. Ou seja, nós temos apenas um pensamento, não é proposição composta, é uma proposição simples, beleza? Prestar atenção na quantidade de ideias. Nós temos quantas ideias? Apenas uma ideia. Então, você tem apenas uma ideia, um pensamento, é proposição simples, básica ou primitiva. Se eu tenho mais de um pensamento, Josmar, é uma proposição composta. Beleza? Então, ficar esperto. Josmar, confunde às vezes? Confunde. Tem que fazer bastante questões. Beleza? Questão 6. Fala o seguinte. A respeito da lógica proposicional, julgo o item subsequente. A proposição no Brasil, 20% dos acidentes de trânsito ocorrem com indivíduos que consumiram bebida alcoólica. É uma proposição simples. Nós temos quantos pensamentos aí? Nós temos apenas um pensamento. É proposição simples, com certeza, e o item está certo. Beleza? Então, quantidade de pensamentos é importante para você definir se é uma proposição simples ou proposição composta. Beleza? Então, no Brasil, 20% dos acidentes de trânsito ocorrem com indivíduos que consumiram bebida alcoólica. É uma proposição simples? Perfeitamente. Questão 7. Fala assim. Julgue o item que se seguem, né? Os itens que se seguem, relacionados à lógica proposicional. Vamos lá. A sentença. A crença em justiça divina, imparcial, incorruptível e infalível é lenitivo para muitos que desconhecem os caminhos para a busca de seus direitos assegurando a Constituição. É uma proposição lógica simples. Nós temos quantos pensamentos? Temos apenas um pensamento. Ó. A crença, é estranho, né, gente? Mas ó, a crença, isso aqui tudo é o quê? Lenitivo para muitos, e assim vai. Beleza? Temos apenas um pensamento. Ó. A crença em justiça divina, imparcial, incorruptível e infalível, o sujeito composto, é lenitivo para tudo isso aí. É uma proposição lógica simples? Sim, porque temos apenas um pensamento. Apenas um pensamento e o item está certo. Tá bom? Então, se eu tenho apenas um pensamento, Josmar, um sujeito e um predicado ali, mesmo que o sujeito seja composto, Pedro e Paulo são, analista do Sebrae, beleza? Eles são, o sujeito pode ser composto, mas o pensamento é um só, beleza? Eu tenho apenas um verbo principal ali, ele é o quê? Tudo aquilo ali é o quê? Lenitivo para muitos que desconhecem os caminhos para a busca de seus direitos, assegurando a Constituição. Então eu tenho apenas uma ideia, um pensamento, proposição simples. Correto. Questão 8. Julga os itens que se seguem em relação à lógica proposicional. Vamos lá. A sentença. O sistema judiciário igualitário e imparcial, o sujeito é composto. Promove o quê? O amplo direito de defesa ao réu, ao mesmo tempo que assegura uma atuação investigativa completa por parte da promotoria. Vamos de novo comigo. Olha só aqui.
o sistema judiciário igualitário e imparcial, o sujeito é composto. Promove, temos o nosso verbo aí, mas promove o que, Josimar? Promove, marca texto mesmo, amplo direito de defesa do réu ao mesmo tempo que assegura uma atuação investigativa completa por parte da promotoria. É uma proposição lógica composta. Está o quê? Errado. É uma proposição lógica simples. Beleza? Eu tenho um sujeito, ó, o sujeito é composto. Beleza? Promover o quê? E nós temos ali o predicado. Tá bom? Então, tem quantos pensamentos? Tem apenas um pensamento. Então, é uma proposição simples, né? E não uma proposição composta. Tá bom? Vamos lá. Questão de número 9. Mesma coisa, vamos logo para o item logo. A sentença, os candidatos aprovados e nomeados, o sujeito é composto. Eles o quê? Estarão, verbo, né? Subordinados a quem? Ao regime jurídico dos servidores civis da União, das autarquias, das fundações públicas federais. É uma proposição lógica composta? Não. É uma proposição lógica simples. O sujeito que é composto, eu tenho o verbo e logo depois eu tenho o meu predicado. Beleza? Então o item está errado. Última questãozinha de aprofundamento aí. 10. Julgue o item, né? A sentença. O ensino dedicado à formação de técnicos negligencia a formação de cientistas. É uma proposição simples. Nós temos quantos pensamentos? Nós temos um pensamento. O ensino dedicado à formação de técnicos negligencia a formação de cientistas. Perfeito. E o item está certíssimo. Gente, eu sei, vem cá comigo, né? Eu peguei essas questões que são polêmicas demais. A verdade é essa, tá bom? Tá bom? Mas como é que eu vou fazer? Porque se eu pegasse aqueles exemplos, José passou no concurso. José passou no concurso e Maria foi à praia. Não cai assim na sua prova, cai desse jeito. Os candidatos aprovados e nomeados, o sujeito é composto. Estarão, o meu verbo, estarão o quê? Subordinados a tudo isso aqui. A proposição composta? Não. O sujeito é composto, mas o pensamento é um só. É assim que eu quero que você aprenda aqui, raciocínio lógico. Por quê? Porque na hora do concurso, Josmar, eu não vou ser surpreendido. Na hora do concurso, não vai ter dúvida, beleza? Então aqui a gente vai fechar essa aula. O material complementar será disponibilizado pela equipe Grão Online, vai ser associado o material complementar, beleza? Aí lá no material complementar eu vou colocar umas questões mais tranquilas e outras também pesadinhas, tá bom? Então o meu objetivo aqui é que você aprenda de verdade, beleza? Então finalizamos essa nossa primeira aula, composta por alguns vídeos. Próxima aula vamos começar com a linguagem formal, saber quem são os conectivos, saber quais são as tabelas verdades, saber ler, e esse é o grande lance. Raciocínio lógico para mim chama-se linguagem. Se você for bom na linguagem, se você souber transcrever, você vai aprender daqui a pouco que a filosofia fez o quê? Ela criou linguagem própria, para não ter problema na interpretação. Porque se eu usar a língua portuguesa ou usar outra língua natural, vai dar problema. Então fez bem assim a filosofia. Opa, peraí. Já que eu vou trabalhar com os pensamentos, nós aprendemos até esse momento qual é a nossa ferramenta de trabalho. Então agora, Osmar, o que vem pela frente? Eu vou entender, vou pegar esse pensamento, vou saber representá-lo, vou saber simbolizá-lo, vou saber operá-lo. Aí fica tudo perfeito. Beleza? Então até a nossa próxima aula. Bons estudos. Você vai receber material complementar desses videoaulas aqui agora para você treinar e ficar craque. E até a nossa próxima aula com um novo assunto aqui no Grão Online. Valeu!